Glória a Deus. Amém. Então é o seguinte, irmãos, o decreto saiu hoje e começa a valer do dia 1º, se não me engano é amanhã, né? Isso? Amanhã, que coisa boa. Olha só, que maravilha. E esse decreto, irmãos, para não te assustar, não é lockdown, tá? Não vai fechar tudo, calma seu coração, né? Calma no Senhor. Os cultos vão continuar acontecendo, está liberado. Porém, agora tem um horário limite para terminar o culto. E não é o mesmo horário do toque de recolher, né? Os horários limite agora para terminar é às 8 horas. Os cultos têm que terminar até no máximo 8 horas. Passou das 8, passou ali o fiscal, multinha aí, né, em cima da igreja. Então, nós vamos ter os cultos normais até as 8. Passou disso, você tem 1 hora para chegar na sua casa. Se você morar lá no Cidade Alta, a pé, né, com a dor no pé, você ainda consegue chegar em casa. Então, o toque de recolher é só às 9. O culto vai até às 8. E aí nós mudamos alguns horários dos cultos. Preste atenção, anote, coloque no seu WhatsApp aí, sei lá, faça alguma coisa, mas não se esqueça. A única coisa que não mudou o horário é a célula, que é às 7h30, online, para você fazer na sua casa, célula familiar, né? Vai ter a palavra lá no PDF na sua mão, e aí você vai poder adorar o Senhor. Dá uma olhada na imagem aí, viu, o Henrique? Então, os nossos cultos ficaram assim. Tá aí, o Demar, coloca aí para nós. Tá aí no Rolirix. Olha só. Terça-feira que vem é o encerramento da campanha da família. Que horas que vai ser o culto? Vai começar com louvor às 18h45. 15 para 7. 15 para 7, pontualmente 15 para 7. Nós não podemos atrasar, não podemos passar do horário. Então 15 para 7 começa o louvor, e aí louvor rápido para a gente já pegar o encerramento da campanha a partir praticamente, vamos colocar aí das 7 horas, mas 15 para 7 o culto começa, tá bom? Você vem, pastor, mas eu trabalho, não tem importância, vem às 7, mas eu trabalho até às 7, vem direto, glória a Deus, aleluia, né? Não podemos parar. Então o culto vai terminar antes das 8, um pouquinho antes das 8 a gente encerra o culto, para você sair, a gente poder ir fechando a igreja, né? E aí você vai para sua casa e fica na bênção. Esse é o terça-feira. Células, continua o mesmo horário. Culto up, culto dos jovens, vai ser no sábado às 7 horas da noite. Nós começamos às 20 e terminamos às 21. Agora nós vamos adiantar 1 hora. Ou, isso, adiantar 1 hora. Começamos às 19 e terminamos às 20, né? É 1 hora de culto dos jovens, culto up. E as celebrações no domingo, continuamos com as 2 celebrações à tarde. Com as 2, a única coisa que vai acontecer vai adiantar meia hora. É só isso. Era 5h30, o primeiro culto vai ser às 5. O segundo culto era 7h30, vai adiantar 1 hora, vai ser 6h30. A gente vai fazer o culto mais compacto, para a gente entrar nesse horário aí e antes das 8 a gente terminar. Então a nossa igreja está fazendo de tudo para cuidar da sua vida, da sua saúde, para ser exemplo. Essa semana você já vai notar ali na frente o pezinho lá de colocar álcool na mão, né? Aí o álcool em gel. Então você não vai ter contato, não vai ter uma pessoa apertando para você mais. Você vai lá, coloca o seu pezinho e vai na mão. Venha de máscara, você tem que estar de máscara, independente de se você trabalha, se não, se você recebe, se você toca. Até quem toca a bateria lá tem que estar de máscara, mesmo lá dentro do aquário sozinho. Todo mundo de máscara. De agora em diante, por causa dos cuidados, nós não podemos permitir a entrada sem máscara. Por quê? Outra coisa, a fiscalização também passa e será multado por cada pessoa que estiver de máscara no recinto. Vamos lá, segue o barco. As nossas cadeiras já estão com distanciamento, então não tire elas do lugar, né? Chegou no culto, cada um fica na sua cadeirinha aí, porque se chega alguém, nós somos da mesma família. Até explicar que nós somos da mesma família, né? Eu também sento lá do ladinho da minha gata, mas não vai dar certo, né? Agora tem que ser mais distante.
Mas vamos seguir todas as regras. Daqui a pouco, quando o pastor voltar de viagem, a gente vai estar aí medindo a temperatura também, né? Você que é do grupo de risco, por sua conta e risco, literalmente, se você quiser vir, né? O grupo de risco que eles colocaram é a faixa etária de 60 anos acima, ou quem tem uma doença crônica de alguma natureza, seja ela pulmonar ou não, pode ser uma diabetes, alguma coisa assim. Então, se você veio no culto, nós não vamos barrar você, mas se você veio, você está por sua conta e risco, né? Não, eu vou e eu acredito no Senhor, amém, glória a Deus, nós também. Então, nós vamos fazer tudo como tem que ser feito, para que não haja nenhum ataque. Aí meu último pedido é que a gente pode ter a conversa que a gente quiser. A gente pode trocar a conversa, pode ter intimidade, isso é muito bom, os irmãos vivam em união. Porém, não em União do Norte aqui, né? Os irmãos vivam em união. Porém, piadinha aí. Porém, quando o culto terminar, às 8 horas, você vai ali na frente. Se você quiser ficar conversando, é uma distância de 2 metros, irmãos. É o que foi estipulado. Se você ficar junto, caracteriza uma aglomeração. Então, vocês querem conversar? Os jovens querem conversar? A jovem não pega. Vocês querem conversar? Então, 2 metros de distância. Essa é a regra. Seja feliz nessa regra, né? Agora, porque eu não posso chegar perto, eu não fico feliz. Vai, calma. A gente quer abraçar, né, Mandalvinha? Quer abraçar, quer mandar Deus abençoe, né? Já quer ungir a pessoa. Mas calma, né? Mantenha a distância. É por pouco tempo. Logo, logo nós estaremos novamente unidos, né? Como diz a música lá, juntos, ligados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor como uma família, né? Então é assim que nós vamos ser. Mas por enquanto, siga as regrinhas. O pessoal do louvor está com a sua máscara aí. Isso aí. Vem aqui, cantou, cuidou do seu microfone, passou álcool. É assim, irmão, a gente está cuidando. Amém? Aí você fala assim, tem gente que usa, né? Não, nós temos que confiar no Senhor, e é Ele que protege. O Senhor protege. Quem confia no Senhor? Você confia que Deus te protege? Amém? Claro. Mas é engraçado que, por exemplo, no milagre de Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus fez Lázaro flutuar da onde ele estava até lá, porque ele estava todo amarrado, né? Até lá fora da tumba. Mas Jesus não tirou a pedra. Por quê? O que é para nós fazer, a gente tem que fazer. O que é para nós fazermos, a gente tem que fazer. Pronto. Simples assim. O que está possível na sua mão, faça. O que é impossível, deixa com Deus que Ele faz. Amém? Glória a Deus. Então tá bom. Explicados aí, gastei alguns minutos para explicar isso. Eu gostaria que você, para a glória do Senhor, acompanhasse. Eu mandei para você, Henrique, né? Está aqui. Você colocou aí no YouTube, Henrique, a imagem dos cultos? Sim? Beleza. Maravilha. Está abrindo aqui. Nós continuamos com a nossa... Hoje é a penúltima semana da campanha Eu e Minha Família no Senhor. E o tema hoje é a manutenção do casamento. Vamos lá. Para você, o que é casamento? É quando uma pessoa junta com a outra, isso é casamento. É quando uma pessoa vai lá, dá o nome no cartório, isso é casamento. Casamento, eu vou explicar de 2 formas. Primeiro, a decisão de se unir, a decisão de formar uma aliança eterna, ou até que a morte... Tá, isso é casamento entre o marido e a mulher. Maravilha, glória a Deus. Mas o casamento engloba toda a família. Então é pai, mãe, filhos. Isso é a manutenção. E nós vamos falar sobre a manutenção do casamento completo, família e tudo mais como nós devemos fazer. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 37. Nós vamos ler 3 versículos. Lucas capítulo 1, versículo 37. E Efésios 3, 20 e 21. Lucas 1, 37.
O Ademar vai colocar para a gente, se ele conseguir. Lucas 1:37. Nós vamos aprender como dar manutenção, cuidar. Aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para a sua família, é possível acontecer, mas você precisa dar manutenção. Lucas 1:27, diga bem alto comigo, 1, 2, 3 e... Porque para Deus nada é impossível. Fala mais alto, porque isso aí é uma palavra poderosa. 1, 2, 3 e... Porque para Deus nada é impossível. Efésios 3, 20 e 21. Efésios 3, 20 e 21. Pastor, eu quero ter uma família abençoada, mas é difícil, está complicado, é impossível. Vamos lá. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. 21. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre e amém. Volta no versículo 20. Olha só. Olha quanta palavra foi usada para falar como Deus faz. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Paulo falou, vou deixar bem claro aqui, para ninguém ter dúvida. É tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. O que você pede aí para Deus? Você pede uma família abençoada? Deus pode fazer tudo o que você pede, muito mais, abundantemente, além do que você pede ou imagina. É isso que está escrito aí. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Então, primeira coisa, para a manutenção do casamento, você precisa resolver conflitos. Não adianta deixar os conflitos continuarem e você não resolver. Se você não resolve, eu gosto de falar que nós precisamos matar os nossos monstros e não fugir deles. Você quer ver um exemplo fácil? Quem tem medo de aranha? Aracnídeo, né? Aranha. Caranguejeira. Então tá bom, pensei que era só eu. Eu tenho medo, eita, eu tenho medo disso aí. Agora vamos lá. Você chegou em casa, abriu a porta, chegou do serviço. Quando você abre a porta, em cima do tapete, na sua sala, tem uma aranha desse tamanho. O que você faz? Corre com muito medo e nunca mais volta para casa. É isso? Tá na sala, vou fugir pro quarto. É assim que você faz, irmão? Por quê? Porque se você foge, uma hora aparece de novo. É a mesma coisa com as coisas da nossa vida, com conflito, com problema. Se a gente foge, uma hora vai aparecer de novo. E pode ser numa hora que você está menos esperando ainda. E pode ser mais perto do que você imagina. Né? Então entenda, nós não fomos chamados para fugir de batalha. Nós não fomos chamados e não podemos fugir das coisas. Eu vou fugir dos conflitos, vou fugir do meu problema, vou fugir disso aqui. Não, nós não fomos chamados para fugir. Até porque fugir não adianta, só adia o problema. Então nós temos que vencer, resolver conflitos, mesmo que para isso o nosso orgulho tem que ser jogado 7 vezes no Jordão. Para quem lê a Bíblia entendeu aí. O nosso Deus é especialista em milagres, não há impossíveis para Ele, e quando age, faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. No relacionamento conjugal, com certeza vai acontecer divergências de opiniões. Dá briga em casamento? Dá divergência? Sim ou não? Sério? Mas dá mesmo? Dá. Os irmãos fazem assim, ó, escondidinho. As irmãs falam, dá mesmo. Dá problema. Então olha só, o que precisamos aprender é celebrar as nossas diferenças. O que é celebrar nossas diferenças? Irmãos, nós somos diferentes. Que coisa boa. Alguém aqui já tentou tapar uma panela com outra panela emborcada? Do mesmo tamanho? Igualzinho? Não tentou por quê? Porque não é assim que faz, não encaixa. A panela, o que fecha ela? A tampa. É diferente, é igual? Não.
Então nós devemos celebrar nossas diferenças, mesmo que seja difícil de suportá-las. Porque se a pessoa, imagina se seu marido ou seu filho fosse igualzinho você, ia dar problema. Seja sincero. Meu irmão, se minha gata fosse igual eu, meu Deus, ia ficar 2 mortos em casa. Ia ficar ela, aham. E aí? Ia ser assim. Não dá certo, irmão. Não dá certo. O negócio não ia andar. Ia ficar todo mundo parado. Não tem como a gente ser igual. Nós temos que celebrar a diferença. Mesmo que seja difícil de vez em quando de suportar. Mas devemos celebrar. Eu sou feliz porque Deus me deu uma esposa diferente de mim. Aleluia, glória a Deus. Deus não promete tirar os conflitos, mas sim nos ensinar lições e forjar o nosso caráter, para que nós continuamos mais maduros para suportar os conflitos. Então pare de fugir dos conflitos e pare de colocar os conflitos como se fosse uma coisa, não é de Deus não, tem conflito, eu mando embora, vou embora para casa da minha mãe. Já ouviu isso? Não, né? Glória a Deus, aleluia. Então tem que resolver conflito. Tem que resolver. Se fosse o Bolsonaro, ia falar, tem que resolver. Não dá para ficar jogando de lado, irmãos. Conflito foi feito para resolver. Mas celebre a diferença do seu cônjuge. Porque se fosse igual, você dava problema. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. A melhor pessoa, para os casados aí, a melhor pessoa para estar do seu lado, já está. Amém? Mas tem certeza? O que eu fiz para carregar essa cruz? Para com isso. Aprenda a celebrar as diferenças. Porque às vezes você está tão preocupado com a diferença, com o problema, com a opinião contra, dentro do relacionamento conjugal, que você deixa de colocar o amor em primeiro lugar. Se você aprender a colocar o amor em primeiro lugar, você entende que o amor é incondicional. E amor é incondicional significa que não há condição para continuar o amor. O amor continua. Entenda isso. Aí você fala assim, mas tudo tem limite. Mas eu não aguento. Mas a gente não se combina. Irmão, você sabia que a maior causa do Brasil hoje é incompatibilidade? Sim, tá lá naquele dia, casou, abriu a Bíblia, o pastor, o padre, sei lá quem abriu, falou, para você ter uma ideia, no cartório ele fala assim, até que a morte os separe. É essa palavra que está lá, no cartório, na lei dos homens. Aí você fala, sim, aí Deus está de prova que você falou sim. Aí tem testemunha de prova que você falou que até a morte os separe. Aí você fala, a gente não se combina. Que negócio é esse? Que desculpa é essa? A gente não se combina, eu vou quebrar uma aliança. Deus abomina alianças quebradas. Para você ter uma ideia, Deus fez Davi cumprir uma aliança que o povo tinha feito com o povo errado, sem ser a aliança certa, lá muitos anos antes. Sabe quem quebrou essa aliança? Saul. Sabe o que depois aconteceu? Eles chegaram e cobraram, os que sobreviveram daquele povo cobraram, falaram assim, nós fizemos uma aliança lá com Jacó. Aí Saul veio e matou o nosso povo, quebrando a aliança. Aí Davi pergunta, Deus, o que é para eu fazer? Deus fala, cumpre a aliança, dá para eles o que eles quiserem. O povo não era o povo de Deus, mas tinha feito uma aliança, olha só. Sabe o que a Bíblia diz sobre voto, sobre promessa com Deus? Não faz, mas se fizer, cumpra. Olha aí Deus colocando a aliança de novo em xeque. Será que você vai quebrar uma aliança que Deus foi testemunha? É testemunha? Aprenda a dar manutenção. Aprenda a resolver os conflitos, a celebrar as diferenças.
Verdade ou mentira? João 8, 44 em diante. Coloca aí para nós. João 8, 44 em diante. Deus deixou algumas verdades sobre o diabo. Olha só o que diz. João 8, 44 em diante. De 44 a 45. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 45. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Então vamos lá. Deus deixou algumas verdades sobre o diabo. Não as mentiroso e pai da mentira. Ou seja, a mentira faz parte do seu caráter. O caráter do inimigo é mentira. Ele é o pai da mentira. Então quando você anda mentindo, cuidado com seu pai. É isso que Jesus falou. Vocês não querem a verdade porque vocês falam mentira e seguem o pai da mentira. Vocês são filho da mentira, filho do diabo. Foi isso que Jesus falou aí. Jesus, porém, falou sempre a verdade, pois seu caráter tem a verdade como parte indiscutível. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade. No caráter de Cristo havia verdade. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve em Coríntios 13, ele diz assim, que o amor não se alegra com a mentira, mas se alegra com a verdade. No casamento vamos encontrar um campo de batalha nessa situação de verdade ou mentira. E às vezes ouvimos algumas mentiras do diabo, como: o amor acabou. Ah não, vamos só dar um tempo para ver se melhora. Ei, irmão, esse negócio de dar um tempo é a maior mentira que o diabo já inventou. Em todas as áreas. Eu vou dar um tempo da igreja, porque eu estou muito cansado. Que mentira. Vai dar um tempo de Jesus. Eu não vi, de verdade, eu não vi, a não ser que o Espírito Santo pega no meio do caminho, na curva e traz de volta. Mas eu não vi ninguém que fala assim: vou dar um tempo das coisas de Deus, vou dar um tempo da igreja, vou dar um tempo, e melhorou. Eu não vi, irmão. Você já viu? Alguém que falou assim: vou dar um tempo desse negócio de igreja. Você viu se melhorou? Temos incompatibilidade de gênio. Não, esse casamento não tem mais jeito. Aí você vai acreditando nessas mentiras lançadas pelo inimigo. Porque se nós lemos que para Deus tudo é possível, nada é impossível, e Ele faz coisas maiores do que nós pedimos ou pensamos, né? Abundantemente maiores e além do que pedimos ou pensamos. Nós não vamos acreditar que Ele pode resolver um casamento? Sabe por que os casamentos não são resolvidos? Eu vou dizer uma verdade para você que você vai assustar. Quem que resolve casamento? Fala assim: Deus. Fala bem forte comigo: Deus. Agora fala mais forte ainda: através de mim. Sabe por que muito casamento acaba? Porque não deixa Deus trabalhar através da sua vida, ou não decide resolver. Eu já tentei tanto. Tem uma desculpa do já tentei tanto. Porque como assim já tentei tanto? Porque já tentou tanto amar seu filho, mas o filho não quer ser amado, você vai chutar ele para as traças? Como é que funciona esse negócio de amar? Amor não é decisão? Sim ou não? Sim ou não? Amor é decisão. Então decida resolver os problemas. Decida fazer dar certo. Quem resolve o casamento é Deus, através da sua decisão. Você estava aqui domingo, você lembra da historinha da irmãzinha que fez o jejum de falar, né? Lembra? Sim, senhor. Sim, senhor. Aí o cara foi, se entregou para Jesus porque Deus mudou a mulher dele. Mesma coisa. Por que você não para de lutar com armas humanas e começa a lutar com as armas divinas? Se você decidir viver o fruto do Espírito, você vence todas as coisas. Fruto do Espírito. O
que precisa ter num relacionamento? Vamos lá, fruto do Espírito. Precisa ter amor, precisa ter paz, precisa ter paciência, precisa ter domínio próprio. É o fruto do Espírito. Precisa ter alegria. Mas tem gente que está disputando, não está casado, está disputando. Vamos ver quem vai melhor. Tem pais disputando amor de filho. E por causa disso, mimando os filhos e fica numa sociedade que nós estamos vivendo aí, ó. Uma sociedade de jovens moles, massa de manobra para ideologias ridículas, e que ao invés de lutar por coisas que moldam verdadeiramente a sociedade, lutam mostrando o corpo. Eu quero liberdade, Você já parou para pensar nisso? Que esses jovens que lutam falando que quero liberdade, mostrando o corpo, é os mesmos jovens que os pais deram tudo, falando, não, você ama o papai, ama o papai. Eu amo, então tá bom. Aqui, quem já apanhou quando era criança? Eita glória! Né? Já apanhou, a mãe tá do lado aí. Ei, isso aí, Manuel. A mãe tá do lado, olha que coisa boa. Manuel, que mal lhe pergunto, você já passou dos 30, né? Faz tempo? Olha, a mãe tá do lado. Mãe, de vez em quando você ainda dá uns puxão de orelha, fala a verdade. Assim não, meu filho. É ou não é? Claro, irmão. Deixou de amar sua mãe, Manuel? Não. Que mania é essa que a gente tem? Ai, se eu não der tudo, se eu não... Medo. É uma carência por amor que deixa de exercer autoridade. Então aprenda. Joga as mentiras do diabo longe. Aprenda a falar aquilo que é verdade, aquilo que Jesus diz que é verdade. Jesus veio, sabe para quê? Para destruir as obras do diabo. Não importa que obra que ele tentou colocar na sua mente, aí no seu coração sobre mentira, Jesus veio para destruir. 1 João 3,8, Tiago 4,7, 1 Pedro 5, 8 e 9. Coloca 1 João 3,8 aí para nós, só para você ter uma ideia. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para que ele se manifestou? Está mentindo? Está colocando coisa na sua vida? Vai para Jesus, porque ele vai desfazer as obras do maligno. É simples assim. É fácil, mas é simples. O que eu preciso fazer para que meu casamento dê certo? Jesus. Fui para Jesus, e agora? Se você foi para Jesus, está seguindo Jesus, amando Jesus, e parece que você ainda no seu caráter não conseguiu sair, romper algumas coisas, ajuda, tem líderes aqui para te ajudar. Vamos orar, vamos sentar junto, vamos dar uma direção para você. O que a gente não pode é desistir de uma aliança feita com Deus como testemunha. Segue. 3. Proteja a sua família. Atos capítulo 10, versículo 2. Eita glória. Atos capítulo 10, versículo 2 diz: piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Vamos só. Um dos alvos do diabo é a família. Ele descobriu que quando atinge a família, faz um estrago total na sociedade. É o que a gente estava acabando de dizer. Quando ele atinge a família, que é a base da sociedade, é a família, irmão. Será que nós não entendemos isso ainda? Desde os primórdios, se você não é crente, não é cristão, não acredita na criação de Deus, vai na pré-história, vai na sua evolução aí, e fala para mim, qual que é a base da sociedade? Qual que é a base de uma tribo?
uma família. Como que tudo surgiu? Pegava um, juntava outro, tinha os filhos, andava junto, era assim que funcionava, desde sempre. Mesmo se você não é crente, você tem que entender isso. Aí você vê o abalo da família com várias coisas. O abalo da família em coisas simples, que vão crescendo, que dão um efeito grande. O abalo da família. Não, a gente tem que entender que família não é pai, mãe e filhos, não é isso. Família é um grupo de pessoas que se juntam e moram na mesma casa. Querem mudar o significado de família. Vou fazer uma pergunta para você, irmão. Aqui na igreja, nós não somos uma família? Sim. Precisa mudar na Constituição o que é família para eu entender isso? Não. Mas família, base da sociedade, casal, filhos, é assim que funciona. Não precisa colocar na Constituição. É um grupo de pessoas, parentes ou não, que conhecidos, moram na mesma casa. Olha aí. Tudo isso vai gerando a seguinte coisa. Ah, então quer dizer que eu não preciso valorizar a família patriarcal, como eles dizem? Hã? Não, a minha família pode ser diferente. Não, então família é com quem eu tiver. Ah, e aí junta, você pode ver aí, divórcio. Eu quero me divorciar, mas você não é casado. Mas eu quero me divorciar para ter os direitos dos bens. Mas você não é casado, não importa, agora eu tenho união estável, nós somos uma família já há 6 meses, então eu tenho direito. Olha aí. Você entende que as coisas sutis, pecado nunca começa assim, irmão. Começa assim. Lembra que eu falo da brecha? Vamos lá. Aquela porta ali está trancada. Entra alguém? Mas e se eu destrancar e abrir só um pouquinho assim? Entra alguém? Entra, a porta está destrancada, é só abrir. Brecha é isso. Você vai dando uma brechinha e a porta reganha. De pouquinho em pouquinho. Então é assim que funciona. Mas sabemos que ele foi derrotado na cruz. Vamos lá. O diabo quer destruir a família para destruir a sociedade. Amém? Você entende isso? Que ele quer fazer isso? Amém? Não, que assim seja não, né? Eu quero perguntar se você entende. Entendeu? Amém? Não, em nome de Jesus. Está repreendido. Mas vamos lá. Você entende que ele quer fazer isso. Mas precisa entender também que ele já foi derrotado na cruz. E a família vai ser mantida no nome de Jesus para aqueles que buscarem a Cristo. Porque ele não tem poder sobre a família. Temos a responsabilidade de cuidar e proteger da nossa casa. Temos um inimigo que quer roubar, matar e destruir. Por isso devemos vigiar com coisas do maligno. Nós somos aqueles que devemos vigiar, proteger. Você já parou para ver o que seus filhos estão assistindo? Está ao vivo aí. Vai ouvir mesmo assim. Tem um tal de Felipe Neto aí. E o irmão dele, como que chama o outro? Hã? Lucas Neto. Ai, videozinho de criança. Meu irmão, é os mesmos caras que vão lá. E eu não vou falar do que eles são a favor, que tem criança. Meu irmão, vai lá e você como pai, vê lá quem são eles. Aí você coloca para seu filho assistir. Brincadeirinha só, videozinho engraçadinho. Eu vou falar um negócio aqui que eu assistia e gostava. Mas quem aqui assistia Pica-Pau? É, isso aí. E eu assistia e gostava. E é legal. Um certo dia estou assistindo Pica-Pau, eu era criança, estou assistindo Pica-Pau. Aí tá o Pica-Pau viajando. De repente acaba o combustível do carro e ele para num posto do Zé Corubu. Pode procurar no YouTube aí depois, tá lá. Não é mensagem subliminar, é claro. Aí o Zé Corubu para, o que você quer? Enche o tanque. Aí ele enche o tanque. Agora eu vou ir. Você vai por ali? Sim. Aí ele olha uma placa, a estrada é toda feita nó assim. Aí ele pergunta assim: essa viagem é mesmo necessária?
ele vira para a câmera, faz 2 chifres, os dentão e fala assim: eu sou um diabo necessário. Oxi, o que tem a ver com... Ué? Eu falei assim, nem encaixa na história. Não foi nem escondidinho, foi descarado. Aí a criança assiste e fica com essa frase na cabeça. E aí? Você está entendendo? Devemos cuidar com o que entra dentro da nossa casa. Vamos lá. 2 coisas que precisamos cuidar, e aqui vai deixar bem claro. A televisão, que é uma ferramenta de ensino e desconstrução familiar. Você assiste Malhação, desconstrução familiar. Você assiste novela, desconstrução familiar. Hoje em dia, nas novelas, sempre tem coisa de casal homossexual, de luta não sei o que, bababá. Ah, mas e antes? Antes as novelas eram boas? Um traía o outro, separava do outro, casava com o outro, matava o outro para ficar com o outro. Era assim, só coisa boa. Olha só, cuidado com o que permite entrar na sua casa. Segunda coisa, internet. Converse abertamente com sua família sobre o que entra na sua casa e juntos protejam a sua família. Aí tem o filho, aí por causa do pai que é carente, chega pro filho e fala assim: filho, não é para assistir tal coisa na internet. Ah, pai, mas eu quero. Você quer? Então tá bom. Quebra tudinho. A gente tem que ensinar os nossos filhos. Eu não tenho filho ainda, mas a gente já tem. Eu e minha gata, a gente já tem a cartilha. No mínimo a gente vai ser criado, pelo menos algumas coisas como a gente foi. Meu irmão, não tem esse negócio de eu quero. Quem tem que direcionar, quem tem que dar um ensino são os pais. O filho tem que aprender, só isso. Ele está crescendo, ele tem que aprender. Vamos para... Não quer ir para a igreja? Vai para a igreja, sim. Não quero ficar sentado? Vai ficar sentado, sim. Não quero... Vai, sim. Desculpe se você é uma mãe assim, mas o menino tem 3 anos, nem sabe fazer. Quantos anos você tem? Tem 3 anos. Aí pergunta assim, coloca 2 roupinhas assim na frente do menino e fala: qual que você quer vestir? Quem é que escolhia que ia vestir quando era criança? Não. E eram as melhores roupas, né? Chegava o moleque com aquela calça até aqui, né? Uma camisa 3 vezes o tamanho dele. Né? No culto. Fala a verdade. Um vestido. As menininhas, uns vestidinhos com um monte de chuquinha. O cabelo. Que negócio assim. O que você quer? O que você acha? Não tem o que acha. Vocês são os pais? Assim, filho, é isso aqui. Você pode dar liberdade para os seus filhos, para ele aprender. Não liberdade para ele. Entenda. Você precisa ensinar que a vida não é igual o pai que vai estar sempre do ladinho, o pai que mima, sempre do ladinho dando tudo. A vida vai chegar um certo dia na cara dele, quando ele estiver grande, e vai falar assim, ó, não. Aí é onde a sociedade vê adultos se matando, depressivos, porque ganhou um não. Como assim não? O que é não? Não. Decepciona-se com a sociedade, se decepciona com pessoas, e aí desiste da vida, porque não aprendeu a levar um não quando era criança. Se tem uma palavra que a gente ouve quando é criança, que a gente ouviu pelo menos, era não. 1 ano de idade, dedo na tomada, não. É assim. E isso ensina. Amém? Amém? Tá bom. A palavra está aqui, tá, irmão? Vivendo contra a cultura. Filipenses 1:8. Filipenses 1:8. Seremos criticados. Vão nos chamar de antiquados, porém não podemos nos intimidar. Nós devemos lutar pela família como Deus a quer. Como Deus quer a família.
Filipenses 1:8. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. O que ele estava querendo dizer com o pessoal que amou tanto ele, que ele falou assim: só Deus sabe o tanto que eu tenho a saudade de conviver com vocês, essa afeição, né, entranhada, que ele estava dizendo, no meu interior. Então presta bem atenção. Nós vamos ser atacados. O quê? Você acha que família é pai, mãe, filhos? Aí você vai falar, sim, porque é assim que a Bíblia diz. Não, você tem que abrir sua mente. Falar assim, não, eu prefiro ficar com a minha mente fechada e ir para o céu. Prefiro ficar com a minha mente fechada, como você diz, mas manter o que Deus quer de mim, do que fazer a vontade dos homens. Em qualquer circunstância, podem atacar, podem atingir, mas o seu papel é proteger a sua família primeiramente, e depois a vontade de Deus, como as famílias devem ser. Então quer dizer que agora eu tenho um grupo de amigos, não posso considerá-los como uma família? Pode, fique feliz, né? Seja feliz. Se eles te ajudam, se vocês amam mutuamente, vocês são uma família. Mas nós não estamos falando disso. Estamos falando família, base da sociedade. Quando a família aplica os princípios da palavra de Deus, está sendo salva da corrupção, degradação, ajudando a evitar a destruição da sociedade. Devemos fazer a diferença. Coloca aí para mim, Mateus 5,13. Devemos fazer a diferença. Você não foi chamado para ser igual. Romanos 1:2 diz, Romanos 12, 1 e 2 diz assim, rogo-vos, irmãos, olha quem falou aí. Quem foi você que falou? Rogo-vos, pois, pela compaixão de Cristo, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou com este século. Conformar, entrar na forma, ficar encaixotado. Lembra domingo? Não vos conformeis, não entra nessa forminha do mundo aí não. Porque o mundo diz, a família é bem assim. Não, sai dessa forminha aí que eles estão querendo te colocar. Se você quer entrar numa forminha, entra na forma de Deus. Mateus 5,13. Vós sois o quê? Sal da terra. E se o sal for insípido, perdeu o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser... Quem quer ser pisado? Sabe o que ele está querendo dizer? Que se você, mesmo sendo cristão, não fizer a diferença onde você está, você não presta para nada. Olha, vamos lá. Vocês são o sal da terra, ou seja, tem que fazer diferença, tem que dar sabor. Mas se o sal perde o sabor, para que serve? Nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. E agora, se você não faz a diferença, os homens vão mandar em você, vão colocar leis em cima de você, você vai fazer as coisas que não é da vontade de Deus, porque eles estão pisando em você, você não faz diferença. Cuidado. Segue. 5. A oração, Efésios 3, 20 e 21. Oração de defesa. O que é oração de defesa? É a melhor forma de defender o casamento e crescer na intimidade com Deus. Assim teremos o poder do Espírito Santo nas batalhas. A oração de defesa é você se colocar em oração e pedir, e clamar, e abençoar, declarar palavras proféticas. Isso é oração de defesa. Oração de ataque, clamor a Deus quando estamos em um conflito familiar. Mas agora eu não estou aguentando. Então sai daí desse conflito, vai lá e clama a Deus para te dar força. Quando você não souber o que fazer, vai clamar a Deus para te dar força. Não fica tentando lutar com o seu, senão vocês vão sair no braço. Quase que literalmente. Cuidado. Nossa oração afastará o poder do maligno.
Não há problema que resista a um tempo de oração. Tudo pode ser mudado através da oração. Tudo pode ser mudado através da oração. Ai, pastor, mas agora quer dizer que eu tenho que acordar às 5 horas. Agora quer dizer que eu tenho que orar às 5 horas da tarde. Agora quer dizer que eu tenho que participar de vigília. Agora tem que... Meu irmão, ore o quanto quiser. Lembra que eu falei que você é livre? Você é livre. Você está em Cristo. Seja livre. Mas você quer vencer alguma coisa? É só em oração. Deus, você não está me deixando vencer. O que está acontecendo? Eu estou perdendo. Você não ora. Aí nessa hora vai orar, né? Que é um clamor. E é um clamor de achar ruim ainda. Por que eu não estou conseguindo? Busque em oração. Não há problema que resista a um tempo de oração. 6. Uma família que serve ao Senhor. Josué 24. Nós temos essa palavra como principal da nossa campanha. Nós estamos na 6ª semana. E a palavra é qual? Porém, vocês quiserem servir os deuses que vocês querem, vocês escolham aí. Porém, eu e minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor. E aí, qual que é a sua decisão? Entenda que quando você tomar uma decisão, trabalhe para isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro conflito, não vou na igreja. Primeiro cansaço, deixa quieto. Não gostou do que o pastor falou, não vou mais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É primeiro, você ser o exemplo de decisão. Segundo, levar esse exemplo para sua família. Terceiro, ser testemunha da mudança da decisão. Ou seja, que você tomou essa decisão e por causa disso você foi transformado. Precisa ter mudança. Precisa ter. Se não tem mudança, você não ganha. Porque as pessoas primeiro veem qual é a autoridade das suas palavras. Se você fala assim, você já deve ter visto muito. Não é para você beber, moleque. O cara com a cerveja na mão. O pai com a cerveja na mão fala assim, não é para você nem pensar em beber. Já viu isso? Que autoridade eu tenho para chamar a atenção desse jeito? Não quero saber de você fumar, hein? Já pensou nisso? Se você decide por Cristo, decide por uma vida nova, agora a sua vida, mesmo que seja uma caminhada e um processo que seja longo, você precisa ser transformado. Se você não é transformado, as pessoas não vão ver a autoridade nas suas palavras. E se elas não veem a autoridade nas suas palavras, você não só não ganha elas para Jesus, como faz uma barreira para que elas sejam ganhas. Porque parece, se você entende o que eu quero dizer, que é mais fácil alguém chegar até Jesus por outra pessoa que ela olha e vê um exemplo, do que por quem está em casa e não dá o exemplo. Cuidado. Segue. Vamos lá. Famílias modelo. Agora, Demar, fica esperto aqui, é 3 direto. 1 de Pedro 3, 15 e 16. Vamos lá. Primeiro você vai ter uma família modelo. O que a Bíblia diz, como deve ser a família modelo? Vamos lá, 1 de Pedro 3, 15 e 16. Está lá, vai aparecer. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Antes, santificai a Cristo, tendo uma boa consciência, para que naquilo que lhe falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Então, presta atenção, sigam Deus, tenha certeza do que vocês estão fazendo, para que quando alguém quiser falar mal de vocês, não tenha nada para falar e fiquem confusos quando tentarem achar blasfêmia em vocês. Viu o que está escrito aí? Seja uma família modelo. E não é modelo aparente, não. Que lá fora, todo mundo bonitinho, de mãozinha dada, aquela fileirinha. Cumprimenta todo mundo, fala, yes, senhor.
Aí chega em casa, pau e pedra. 2. Famílias missionárias. 2 Coríntios 1, 2 e 3. 2 Coríntios 1, 2 e 3. Depois, famílias que servem o reino. Vai ser em Atos 16. Mas vamos lá. Famílias missionárias. 2 Coríntios 1, 2 e 3. 2 Coríntios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Vamos lá. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Seja famílias missionárias. Sabe o que está acontecendo aqui? Paulo está cumprimentando. Eu, Paulo e Timóteo. Lembra quem que é o Timóteo? Paulo falou que Timóteo era o que dele? Meu filho na fé. Sabe o que eles estão fazendo? Enviando cartas às igrejas. Sabe o que significa? As nossas famílias devem ser unidas e missionárias. Levar a paz, levar a graça de Jesus Cristo aos povos. O conhecimento da graça. Nós não levamos graça. A graça é de Jesus. Mas levar o conhecimento da graça. E para terminar, Atos 16, 13 a 15. Sua família pode ser uma bênção nas mãos de Deus, abrindo sua casa para receber uma célula, por exemplo. Você compartilhará Cristo para outras pessoas, para os seus parentes, para os vizinhos, para os amigos. Você pode ser um canal de bênção. Atos 16, 13 a 15 diz assim: no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Sabe o que ele está querendo dizer? Uma família que recebeu Jesus naquele mesmo dia, na pregação, e a família toda falou assim: se for possível, se vocês nos acham dignos disso, venham dormir na nossa casa. No mesmo dia em que eles foram salvos, eles convidaram os discípulos, Paulo, para dormir na casa deles. O que isso significa? Vê se você entende. Tinha um monte de gente ouvindo a palavra. Paulo já era conhecido por pregar a palavra. Paulo já viajava por toda aquela região pregando a palavra. Mas parece que uma pessoa demonstrou um amor tão grande por Paulo que ele decidiu, olha só, na verdade Lucas, né, provavelmente que decidiu escrever, mas olha só, deixou isso claro, falou para todo mundo. A gente foi lá, pregou, uma mulher chamada Lídia, ela recebeu, e ela e a sua casa se batizaram naquele dia, e nos constrangeu para que ficássemos na casa dela. Uma família que recebeu Jesus, que decidiu por Jesus, e agora abriu a sua casa para a obra. E aí, como que é a sua casa? Eu amo Jesus, mas a minha casa ninguém entra. Eu amo Jesus, mas as minhas coisas ninguém mexe. Eu até vou na igreja, mas eu não gosto desse negócio de ficar ninguém vir na minha casa não. E aí, como é que é isso? Você precisa ter uma família, precisa decidir por uma família modelo, por uma família missionária e por uma família que serve o reino. Deus criou a família com o propósito de abençoar todas as famílias da terra. Então entenda, eu dependo de Deus, vou estudar e aplicar os princípios bíblicos em minha vida. Eu consagro a minha casa e minha família no serviço para Deus, e vou ajudar outras famílias a conhecer e aplicar os princípios. Decida por ser uma família abençoada e abençoadora. Decida resolver os seus conflitos. Decida celebrar as diferenças. Decida fazer o que é bom
para a sua família, debaixo da vontade de Deus. Você é livre, você tem Jesus, você é livre. Mas escolha aquilo que Ele tem para você. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Que já deu a hora. Já passou da hora. Feche seus olhos. Papai, que cada um que está aqui, Senhor, possa tomar essa decisão de se entregar. Entregar a sua casa, entregar a sua família, entregar ao Pai o futuro da sua família, entregar a educação da sua casa, dos seus filhos. Papai, que cada um possa decidir entregar tudo. E no entregar tudo, decidir lutar para que a sua vontade seja realizada. Lutar pela família, lutar pelo bem daqueles que amam a Deus, lutar pelo bem da obra do Senhor, lutar para que a família como o Senhor quer seja, ó Pai, uma realidade. Em nome de Jesus, ó Pai, se há algum problema, alguma dificuldade, alguma batalha, algum conflito agora, nós pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Pai, vai na vida de cada um, e que a decisão de ter um casamento e uma família abençoada possa ir no coração de cada um, e que o Teu Santo Espírito dê forças e sabedoria para agir, para falar. Em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar, ó Pai, uma sabedoria tão grande sobre cada um, que quando falar seja o Senhor a falar, que quando agir seja o Senhor a agir, que a mudança e a transformação possa entrar nessa casa agora, ó Pai, possa restaurar as vidas, possa restaurar os sonhos que essa casa, que essa família possa ter deixado de lado, possa restaurar esse casamento que o diabo colocou tantas mentiras para tentar derrubar. Mas nós cremos que Tu és o Deus poderoso que protege a família para levantar uma sociedade que Te ama. Ó Pai, nos ajude a ser esses que farão a diferença. Nos ajude a ser a geração que transformará as pessoas através do Seu poder. Nos ajude a ser a geração que vai levar restauração para as famílias. É a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Estenda suas mãos para receber. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Santo Espírito esteja com todos hoje e para sempre, para a glória do santo nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. E está avisado. Amém. Os horários. Depois nós vamos colocar nas redes sociais os horários certinho de cada culto, com a arte lá. Mas já fique ligado. Terça, 18h45. Quarta, 17h30 normal. Sábado, às 19 horas. E domingo, às 5 e às 6h30, tá? Às 5 da tarde e às 6h30 da tarde. Amém? Deus abençoe. Amém.